Em 1970, os primeiros grupos teatrais deram um start na rica história do teatro passense. O Grupo Alfa, de Antônio Teodoro Grilo, foi uma referência para o início. O teatro em Passos é uma história muito profícua, porque data da década de 70, grupos teatrais organizados já na cidade, e esses grupos fizeram um desenvolvimento que foi culminar na cena que a gente tem hoje. O que eu estou querendo dizer? Que desde a década de 70 tem histórico do teatro continuamente acontecendo na cidade de Passos. Então, lá nos primórdios, na década de 70, com o Grupo Alfa, teve um desenvolvimento através de festivais escolares que deu uma turbinada na cena local. Foi o primeiro grupo instituído de uma forma que todo mundo veio a conhecer. Talvez tivessem outros antes, mas de maneira esporádica. O Grupo Alfa foi uma referência na década de 70, cujo diretor foi Antônio Teodoro Grilo, faleceu agora há pouco, foi inclusive o nosso segundo homenageado do Festival Nacional de Teatro. Falar de teatro em Passos, há toda uma trajetória, né? Cheia de percalços, cheia de decepções, mas também cheia de grandes conquistas, grandes experiências. Fazia um cirquinho de bananeira lá no alto da Rua 2 de Novembro, um terreno vago lá, cercava tudo com folha de bananeira, sabe? E cobrava ingresso. O ingresso era 3 palitos de fósforo. A minha mãe passou uns 2 meses sem comprar fósforo. Enchia aquelas caixas e levava para casa. Pagava 3 palitos de fósforo. E lá, Pancho representou lá, eu representei, né? Fazendo palhaçada. Mas muita gente. Mas por que essa coisinha tão insignificante, tão bobinha que a gente fazia, por que isso tem valor? Porque nos ajudou a ter uma formação teatral, um gosto teatral. Essa história do teatro, o teatro é muito forte na cidade, inclusive por isso, porque ele teve uma contextualização histórica. Ele trabalhou dentro da perspectiva da educação, das artes. Então esse histórico do teatro em Passos se dá a uma infinidade de pessoas que trabalharam loucamente. Gustavo José Lemos, depois que trabalhou junto com o Grilo, depois tiveram uma separação. O Gustavo depois trabalhou dentro das escolas, formou muitas pessoas, instituiu junto com a prefeitura o Brincando no Palco, que era uma espécie de festival escolar produzido pelas escolas e apresentado aqui no teatro. Dava essa experiência para as crianças de produção, que era muito interessante. A superintendência promoveu, antes um pouco disso, a mostra de teatro, que durou muitos anos, que era das escolas estaduais, mas as outras escolas também participavam desse universo. Então esse universo do teatro ele foi nutrido de uma maneira constante, contínua e de alguma forma culminou. Todas as ações que acontecem hoje se devem a essas pessoas que trabalharam antes de nós. O Festival Nacional de Teatro de Passos é o marco da arte teatral como riqueza de nossa cidade. 6 edições do evento já foram realizadas e com grandes espetáculos apresentados ao público. Atualmente, o festival é patrimônio imaterial histórico da cidade, garantido por lei. Existe uma curadoria para o festival. O festival ele é de caráter nacional, portanto, essa curadoria, esse edital é aberto com 4 meses de antecedência. Nesses 4 meses, essa curadoria escolhe os espetáculos. A gente já chegou a atingir mais de 415 inscrições. É muita inscrição. Muita. É muita inscrição mesmo para ter que selecionar 25. Ou seja, o filtro para chegar até o festival ele é muito, não vou falar que ele é estreito, porque existem dificuldades temáticas dentro da curadoria. Ou seja, não são apenas os melhores espetáculos, porque tem espetáculos de diversas modalidades, palco, rua, alternativo. Ou seja, tem espetáculos que se inscrevem, por exemplo, no alternativo, e tem um lá de palco que às vezes tem uma produção melhor, é mais conhecido, mas esse aqui contempla o que a gente está buscando agora, para o momento. Ou seja, muito do que está sendo dito, qual que é a tendência, quais são as perspectivas criadas pelo espetáculo, não tem muito a ver com o gostar, com o público gostar, tem muito a ver com o que quer dizer artisticamente
aqui no nosso festival. Então, muitas vezes as pessoas vêm assistir com um público leigo, assiste um espetáculo e fala: nossa, eu não entendi nada do que está acontecendo desse. Mas é normal, é uma maneira de culturalizar o público, é uma maneira de provocar o público. Entender não é importante no teatro, conectar com signos é importante no teatro. A gente não pode deixar o público com a alcunha de burro, porque ele não é. Então, quando a gente tem essa formação equivocada de que quando a gente não entende, a gente está errado, é burro ou algo parecido, e não faz sentido isso nas artes. Às vezes você entendeu tudo, mas não quer falar nada por medo de parecer assim ou assado. Então, a curadoria ela vai muito por esse lado, de tentar entender a tendência daquilo que está sendo feito e não aquilo que o público gostaria de ver. Porque aquilo que o público gostaria de ver geralmente está pautado nas histórias de começo, meio e fim, está pautado na cultura novelesca, e esse é um lugar que a gente tenta apartar, porque a cultura novelesca já está na novela, né? Já está na televisão de maneira aberta, gratuita. Eu estive acompanhando o projeto de lei de autoria do vereador Maurício, e que torna o festival patrimônio cultural imaterial. Ele garante, então, com essa lei, que o festival aconteça todos os anos. A gente tem uma péssima alcunha na cidade de falar que Passos é a cidade do já teve. E o festival está caminhando para a sua 7ª edição. Ou seja, 6 edições acontecidas já ininterruptas, caminhando para a 7ª. Então é algo, dentro da perspectiva da cidade, que já é muito grande. A gente tem interrompimentos aqui de primeira edição, morre numa 2ª edição, a gente tem para a 7ª. Então ele ter se consolidado como patrimônio imaterial é uma garantia a mais de que o poder público vai poder olhar para ele e fazer com que valha a lei, que ele aconteça de alguma maneira amparado pelo poder público. Os jurados do festival são responsáveis por premiar o espetáculo, com grande teor técnico. A premiação para o grande vencedor é de R$10 mil. E a gente faz questão que sejam todos de fora, porque eles vão, além de julgar, tecer comentários daqueles espetáculos assistidos e comungar com a plateia as impressões. Ou seja, ele vai traduzir para o público algumas coisas que ficaram mal digeridas para ele. Tipo, algum signo que ficou flutuante ali, ele entendeu, só que não consegue colocar em palavras. Vai fazer essa ponte. Eles assistem a todas as apresentações, conversa com todos os espetáculos, conversa com o público e faz depois uma apreciação técnica. Os jurados, eles têm essa característica técnica. Não é o que ele mais gosta, é o que corresponde melhor aos critérios que foram elencados. Porque existe uma rede de critérios antes dos jurados chegarem. Eles só complementam esses critérios depois que eles chegam. Entende? Então não dá margem para ele julgar aquilo que ele gostou. Não são impressões pessoais. Elas precisam corresponder aos critérios técnicos. A premiação, os melhores ganham de troféu e uma quantia em dinheiro, R$10 mil colocados agora no edital. Só se premia o primeiro lugar. Também importante, em Passos, acontece o Festival da Criança no Teatro. A educação cultural, sem dúvidas, é a fonte de fortalecimento para o teatro pracense e garante cultura às nossas crianças. O Festival da Criança, para mim, é menina dos olhos, porque ele estabelece as primeiras pontes da criança com o universo do teatro. E assim sendo, ele consegue propiciar esse primeiro encontro da criança com o universo do teatro, ele consegue estabelecer essa ponte. E a gente leva o teatro até onde as crianças não podem, elas têm acesso. Porque trazer a criança para dentro do teatro é muito difícil. Então a gente leva até as escolas. Então a gente faz garantir que aquelas crianças assistam aos espetáculos. E são espetáculos também passados por uma curadoria, que eles têm um edital aberto, uma escolha de espetáculos. Ele é muito menor que o Festival Nacional, mas ele percorre quase todas as escolas da cidade, pelo menos municipais e estaduais. É a 9ª edição do Festival da Criança no Teatro, que é uma produção da DESC regional. Ela é uma grande fomentadora, incentivadora, que a criança se torne amanhã ou depois a frequentadora do teatro, ela se torne público da arte de forma geral. Então é muito importante que os festivais aconteçam, que as crianças tenham a oportunidade de frequentar desde pequenas as salas de teatro, ou que o teatro vá até elas nas escolas,
para formarmos público, tornar as crianças um pouco mais críticas, mais sábias, amantes da arte, amantes da cultura. É uma caixinha de surpresas, porque a gente nunca sabe que tom que as crianças, que o adolescente vai receber aquilo que está sendo proposto por parte do ator ou do autor também que escreve aquele espetáculo. E nós passamos ao longo da semana toda com esse trabalho do 9º Festival da Criança no Teatro. Em todas as escolas, a receptividade das crianças foi muito positiva e, ao mesmo tempo, muito surpreendente em todos os sentidos e gratificante, inclusive, para todos os atores que ali se apresentaram, pela resposta que as crianças ofereceram. Porque o teatro, muito diferente do que as pessoas pensam, não é só uma apresentação do ator. É uma apresentação, mas também uma correspondência do que o público vai devolver para ele, para que ele possa ali improvisar, apresentar. O teatro para mim é fundamental. Eu falava e ficar chovendo molhado, mas eu acredito muito que o teatro é uma forte ferramenta para a educação, é uma forte ferramenta cognitiva. Não se faz teatro, não se vê teatro somente quem se interessa pelo teatro como profissão. O teatro faz parte da formação, ele está nos nossos mais primitivos desejos de representar alguma coisa. Então, quando a gente traz a ideia do teatro para a cidade, para a nossa região, é como se a gente dissesse: eu quero ver o mundo de fora para dentro e de dentro para fora. Eu quero ver a coisa acontecer distanciadamente. O Brecht colocava muito isso e o Boal reforçava. Todo mundo pode fazer teatro, inclusive os atores. E essa máxima deles quer dizer que a gente tem uma necessidade muito grande de querer entender quem nós somos, até no campo filosófico. O teatro consegue materializar coisas que a gente só pensa. E isso é muito importante, porque a gente tem tipos de inteligências diferentes, entende? Às vezes é preciso ver. Sabe quando a gente fala, quer que desenha? Isso não é algo que deva ser depreciativo. Tem gente que só entende desenhando mesmo. Tem muitos pensadores que falam que teatro é isso ou é aquilo, mas com uma pergunta direcionada para mim, a minha visão do teatro, que é uma possibilidade de comunicação, é uma ponte para uma potencial transcendência. Ou seja, o teatro é uma forma de a gente comunicar com o outro aquilo que às vezes só a palavra não dá conta, que só o gesto não dá conta. É uma possibilidade de estreitar, de ver um microcosmos dentro de uma perspectiva de maravilhamento, de ver um microcosmos expandido de fora para dentro, de maneira distanciada, ver essa possibilidade de conexão com o outro. A gente faz teatro com o outro, a gente nunca faz teatro para a gente mesmo. Se não estabelece esse contato, essa comunicação com o outro, e essa comunicação não leva a uma outra instância, a gente não tem uma conversa, a gente não tem uma comunicação. Então é essa possibilidade de transcendência. Pode ser esotérica ou não.